Melhor impressora 3D de 2021. Não é um vídeo fácil. Bora lá. E aí galera, beleza? Lelo, BR Makers, tranquilaço pessoal, seguinte, não é mesmo um vídeo fácil. Já pediram várias vezes para eu fazer esse tipo de vídeo, melhor impressora 3D do ano, e por que eu nunca fiz? Porque o mais difícil de tudo, galera, é o seguinte, a categoria que você vai encaixar as impressoras 3D. A gente pode escolher ela por preço, o preço muda o tempo todo. A gente pode escolher ela por tamanho. Mas tamanho a gente pode ter do mesmo tamanho impressoras abertas e fechadas. Então pode escolher por tipo de filamento, qualidade de impressão, loja que você vai comprar. Galera, é realmente um negócio muito complicado. Então a ideia do vídeo não é bem falar assim, putz, essa daqui é a melhor impressora 3D que eu testei aqui, porque é impossível fazer uma decisão dessa. Então é conversar um pouquinho sobre tudo que a gente testou no último ano, e de repente até coisas que foram um pouquinho mais antigas também, impressoras da Kid, por exemplo, e dar uma ideia para vocês, tentar melhorar um pouquinho a decisão de comprar uma impressora 3D, seja ela a tua primeira impressora 3D ou tua 10ª impressora 3D. Então, uma coisa que a gente tem que realmente dividir aqui é a tecnologia de impressão. Isso a gente tem que fazer. A gente tem que dividir entre impressoras FDM, que são as de depósito de filamento, que deposita o plástico, e impressoras de resina. Então vamos começar com as impressoras de resina, que é a parte mais fácil desse vídeo. Galera, impressoras de resina, eu falo isso em todos os vídeos que eu de impressoras de resina, né, de unboxing e tudo mais, que elas são praticamente iguais. Então é muito fácil você decidir que impressora você quer comprar. Você pode até escolher pelo preço. E o que eu quero dizer com iguais, galera? É o seguinte, o interior dessas impressoras, 99% dessas impressoras, elas vêm com um sistema inteiro Tito, igual do programinha Tito Box que a gente usa para fatiar. A placa é Tito, a tela é Tito, o firmware é Tito. Então essas impressoras por dentro, elas são iguais, galera. Iguais. Muda um pouquinho, o cara pode até mexer um pouquinho no firmware aqui, mas de verdade, galera, não vai fazer diferença nenhuma na tua vida o firmware que eles colocaram. É só o desenhinho que vai aparecer para vocês, a interface para vocês aqui. Em relação à qualidade de impressão, essas impressoras são todas iguais. Essas impressoras elas são muito bem montadas, a não ser que a gente pegue uma impressora aí que eu nunca testei, que tem uma estrutura meia boca, seja toda torta, enfim, a resolução, a qualidade da tua impressão vai ser igual, seja numa Elego, numa Creality, numa Gitec, em qualquer uma dessas impressoras, Anycubic, todas elas. Vai ser tudo igual. A única impressora que a gente fez teste que é um pouquinho diferente esse ano é a da Creality, a Alloy One, não as LD002H ou 006, enfim, essa daí também é tudo Tito. É a Alloy One que eles fizeram um sistema diferente, tem uma telona bonita, Wi-Fi, enfim, ela tem algumas coisinhas legais, só que ela andou dando um pouquinho de dor de cabeça para o pessoal conseguir imprimir com ela. Até a galera da 3D Fila está esperando eu fazer alguns testes para passar para eles umas dicas, porque é uma impressora que realmente deu alguma dorzinha de cabeça. É uma impressora que o Lelo não recomenda? Não, de longe, eu adoro a impressora, achei a impressora muito legal, mas é uma impressora que você precisa chegar naquela configuração direitinho, fazer um nivelamento top para imprimir bacana. E a gente imprimiu várias coisas com ela aqui, com a resina da 3D Fila. O pessoal começou a ter um pouquinho problema com a resina da 3D Fila nova, que é uma resina que imprime mais rápido, enfim. Então, tendo isso em mente, sim, a Creality Alloy One é uma impressora que eu recomendo. Mas você tem que saber que ela tem um sistema lá dentro diferente. É ruim isso? A gente vai descobrir daqui a alguns anos, pessoal. Daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos. Por quê? Porque a Tito, apesar de ser uma baita de uma empresa que faz umas coisas muito legais, eles estão querendo mudar um pouquinho as coisas e estão querendo meio que forçar a galera a comprar o software deles para você usar. E se o programa, se o coração da tua máquina, toda a eletrônica e toda a Tito, você vai meio que ficar preso no sistema Tito Box. Existem alguns jeitos de você sair dele, mas não é tão simples. Vai saber o que esse pessoal vai fazer lá na frente, se você realmente vai conseguir usar um software tipo Lite numa impressora lá na frente que tenha a atualização toda do sistema novo Tito Box. Então pode ser
uma coisa legal. Por enquanto, em 2021, como o Tito Box até 1.8, eu estou usando 1.8, né? Tem 1.9 que tem algumas diferenças, daí sim você já precisa atualizar a impressora de vocês. Mas como ainda está funcionando muito bem, eu tendo a recomendar, principalmente para o pessoal que é mais novo na impressão 3D de resina, as impressoras que sejam sistema Tito. O que a gente tem de impressora que a gente testou aqui? Eu tenho ali Anycubic Photon Mono, eu tenho a Creality Alloy One que a gente estava falando, eu tenho Elego Mars 2 Pro, eu tenho Elego Saturn, que é a grandona, e eu tenho aqui a Gitec Alkaid. O pessoal sacaneou pra caramba com esse nome, Alkaid. A gente precisa dividir as impressoras de resina em tamanho. Existem basicamente dois tamanhos, tá? Vamos falar do mais padrãozinho aqui, que são as telas de 6,08 polegadas. É praticamente o tamanho de uma tela tua de celular, dos celulares hoje em dia. Então, o tamanho é esse daí, 130mm por 82mm. O X e o Y delas. Então, a maioria dessas impressoras, quer dizer, todas elas, estão ali mais ou menos nesse tamanho. Foi o que eu falei, é a mesma tela LCD. Então, 99% dessas impressoras têm a tela de 6,08 polegadas. O que a gente tem que procurar nessas impressoras? Isso sim é importante você saber. Você precisa procurar impressoras que tenham o painel 2K, tá? A resolução, e impressoras monocromáticas em 2021. Por que monocromáticas, pessoal? Porque o painel, o LCD, dura muito mais tempo, duas, três vezes, às vezes até 4, 5 vezes mais tempo do que um painel colorido. E os painéis coloridos demoram 7, 8 segundos para curar cada camada. Os painéis monocromáticos demoram aí 2 segundos, até no máximo 3 segundos, dependendo da resina. Então você imprime muito mais rápido. Então 2021, você quer comprar uma impressora 3D de resina, painel monocromático e tela 2K. Lelo, preciso de uma tela 4K? Eu até conversei com um colega aqui que postou num dos vídeos meus aqui, falando que ele usa para joias e tudo mais, e ele sentiu diferença. Eu acho assim, para sentir diferença num painel 2K para um painel 4K, vai ser uma peça em 1 milhão que talvez tenha alguma coisinha, o lugar que você colocou a peça na mesa faz diferença, para vocês terem uma ideia, numa resolução dessa. O anti-aliasing, o lugar que eu falo que você colocou a peça, porque se você coloca um pouquinho para cá, que sai daquele pixel, ou fica entre um pixel e outro, pode fazer diferença. Então, eu, de verdade, a não ser que seja o mesmo preço, ou que você esteja disposto a gastar um pouquinho mais, numa Elego Mars 3, que já está vindo com painel 4K, custa $100 a mais. No final das contas, com importação e tudo, você vai gastar 800, 900 reais a mais. Eu não acho que vale a pena, a não ser que você tenha o dinheiro e fale, comprar uma coisa de última geração aqui, depois para vender fica mais fácil. Eu não recomendo você comprar um painel 4K, você não vai sentir essa diferença. É a mesma coisa que você tem um painel 4K no teu telefone, você não vai ver essa diferença. A densidade de pixels é muito grande já num 2K. Tá? Então painéis 2K, monocromáticos e de uma marca, conhecida. Existem várias impressoras 3D aí que a gente não testou no canal. Então, quais são as recomendações? Resumindo, as impressoras da Creality são muito legais. Eu gosto muito das impressoras da Elego, justamente por causa da parte de fora, que é o que faz a diferença. Aqui, que nem a Elego Saturn, a grandona aqui. Ela é de metal, tem um desenho bacana, ela é bonitinha, é uma marca super conhecida, então eu tendo um pouquinho a recomendar pra galera as impressoras da Elego. Mas, no final das contas, o que vai mais fazer diferença é, primeiro, o preço que estão elas, e segundo, o teu gosto. Acho essa daqui mais bonitinha. Não vai fazer diferença o resto, a não ser que você parta para uma Alloy One, que daí o sistema é diferente. A única impressora de todas que a gente testou aqui, então, Elego Mars 2 Pro, Elego Saturn, Creality LD002H, Alloy One, Anycubic Photon Mono. De todas essas, a única que é um pouquinho diferente nessa brincadeira toda é essa impressora que eu estou fazendo o teste aqui agora. É a Gitec Alkaid. Por quê? O tamanho dela? Mesmo, 6,08 polegadas a tela. Porém, o Z dela, você consegue imprimir uma altura quase igual da Elego Saturn. A Elego Saturn, se eu não me engano, são 200mm, aqui você consegue imprimir 190mm de altura. Essas outras impressoras aí estão todas entre 150 e 160mm de altura, a maioria 150 a 155. Então, poxa, aqui você ganha 4 centímetros de altura fácil na impressão. Então é uma impressora que eu tendo hoje, não fiz os testes, tá pessoal? Estou começando a imprimir ainda com ela, mas eu tendo hoje, de repente, a recomendar um pouquinho mais,
Por causa do Z, se você precisa do Z, você não pega uma Elegoo Mars 2 Pro que você vai estar super bem servido. Beleza, pessoal? Outra coisa em relação a impressoras de resina, lembrem sempre, não é a ideia do vídeo aqui, mas lembrem sempre, você precisa de EPI, precisa de uma luvinha, vai precisar gastar dinheiro com álcool isopropílico, não, álcool de posto não é legal, pode craquelar a tua peça, pode trincar ela, não, tem muitos produtos lá dentro que a gente não sabe o que é, muitos químicos, então não recomendo, você vai economizar dinheiro, mas daí a resina, o que vai acontecer? Você pode estragar a tua peça, 10 horas de impressão e tudo mais por causa da limpeza. Então, álcool isopropílico ou álcool de cereais, isso daqui eu compro no Mercado Livre, olha lá, álcool, cuidado, comprem o que tiver mais graduação alcoólica. Não comprem um álcool isopropílico, um IPA ou um álcool de cereais de 50% a 60%. Comprem acima de 90%, esse daqui, se eu não me engano, é 94%, tá? Então comprem álcool isopropílico ou de cereais com a graduação alcoólica lá em cima. Resinas, pessoal, vamos fazer a propaganda do dia aqui. Eu recomendo muito as resinas da 3D Fila. Parceiraço oficial do canal, 3D Fila. Melhores resinas e filamentos que a gente tem aqui no mercado. O preço deles é muito, muito bom. São resinas aí que tem promoção às vezes por R$160. O preço hoje, se eu não me engano, é R$179 ou R$189 o litro da resina. É uma resina que cura com um tempo bem legal. Eles têm algumas cores e estão lançando outras cores novas. Está vindo vermelho, vai vir branco, vai vir preto. Enfim, tem umas cores novas bem bacanas aí, beleza, pessoal? Então, propagandinha do dia 3D Fila, com filamentos e resinas bem legais. Curso de impressão 3D do Lelo, tá embaixo. Isso daí é uma novidade que a gente vai falar, vai mudar um pouquinho. Eu falei para vocês. Quem comprasse até o final do ano ia ter a vantagem de ter ele vitalício. A partir do ano que vem eu estou entrando numa parceria aí, vai ter um vídeo específico explicando para vocês, as coisas vão mudar um pouquinho. Vai ter coisas muito boas nessa mudança, mas uma das coisas que não vai ser, digamos assim, tão legal, mas eu não acho que vai fazer diferença para as pessoas, é que vai ter um limite provavelmente de 1 ano de acesso à plataforma, mas vai ser uma plataforma muito legal, tem muita coisa bacana por vir aí, galera, vocês não têm noção, não vejo a hora de falar isso daí para vocês, tá? E todos os links de todas essas impressoras que a gente está falando no vídeo, tem o Linktree aí embaixo. Dentro desse Linktree tem todas as recomendações aqui do BR Makers, beleza? Bom, acho que chegou a hora da gente falar de impressoras FDM, agora que a gente complica bastante todo esse assunto e todo esse vídeo, porque existem muitas. Eu só consigo falar aqui para vocês das impressoras que eu testei, não adianta você colocar embaixo nos comentários, e tal impressora? Não tem vídeo do canal? A minha resposta vai ser sempre a mesma. Não tenho como dar opinião. Não testei a impressora. Às vezes é uma impressora que eu conheço, que eu tenho visto que o pessoal está falando bem, eu falo exatamente desse jeito. Olha, é o seguinte, não testei essa impressora, não tenho como dar uma opinião, não fiz vídeo sobre ela, não recebi a impressora, mas tenho visto o pessoal falando bem. Então eu quero tirar esse peso das costas de recomendar algum produto que eu não tenha testado e que pode dar dor de cabeça lá na frente e falar, poxa, o Lelo que recomendou. Vocês sabem que eu gosto de ser super sincero com vocês, eu falo até as picuinhas das impressoras aqui. A Gitec Alcaide, por exemplo, o cartão de memória é aqui atrás que a gente coloca. Sabe, é uma ideia, é uma viagem na batatinha, você tem que colocar o cartão, o pendrive aqui atrás. Então, putz, é picuinha? A impressora funciona legal, mas putz, fica meio chato. Então até picuinhas eu falo. Tá? Então eu gosto de ser super sincero com vocês, então não adianta perguntar sobre uma impressora que a gente não fez teste aqui no canal, porque a minha resposta vai ser sempre a mesma, beleza? Impressoras que eu testei, galera, e agora a gente começa a complicar muito o assunto todo. Então vamos começar. Impressoras que eu recomendo já. Vamos lá, Ender 3 V2, pessoal. Impressora de 220 por 220, área de trabalho. Um pouquinho menor do que isso daqui. A mesa em si tem 235 por 235, então você consegue mudar o firmware, consegue colocá-la para imprimir até uns 230 por 230 tranquilamente. E por que eu recomendo a Ender 3 V2, pessoal? Porque é o seguinte, é a impressora mais conhecida que tem no mercado. Creality é o fabricante mais conhecido e a Ender se tornou a impressora mais conhecida que existe no mundo. Por que eu estou falando de Ender 3 V2, pessoal? Porque já é uma impressora que tem algumas coisinhas
mais, é uma impressora que tem uma placa 32 bits, é o tipo de coisa que a gente procura hoje em 2021, por mais que não faça tanta diferença na hora da impressão uma placa 32 bits, o que faz mais diferença é que normalmente as impressoras com placa 32 bits já vêm com os stepper drivers, que é o controladorzinho dos motores, stepper drivers de última geração, stepper drivers silenciosos, é uma coisa que a gente quer também em 2021. Então stepper driver 2208, 2209, alguma coisa desse tipo. E na Ender 3 V2 também vem. A comunidade por trás da Ender 3 V2, ou da Ender no geral, da Ender 3 no geral, é muito grande. Você acha muita coisa, muito vídeo, muito firmware, você acha de tudo. É muito mais fácil você conseguir fazer um troubleshoot, né, arrumar alguma coisa que esteja errada na impressora, tendo uma comunidade tão grande, sendo no Brasil, Estados Unidos, Europa, a língua que você quiser, você vai achar uma comunidade, alguém te ajudando nisso daí. Claro, se você for Patreon ou membro do canal ou tiver o curso do Lelo, você vai ter acesso ao grupo do Telegram, que tem mais de 100 pessoas lá e o pessoal se ajuda o tempo todo, é legal pra caramba, é mais um jabazinho pro dia aí. Então Ender 3 V2 não tem como não recomendar em 2021. Baita de uma impressorinha legal, com nome, com marca, Ender 3 normal, Ender 3 Pro e tudo mais. Galera, 2021. Você comprou uma impressora que nem a Ender 3 normal, a não ser que você pague um preço muito bom, e eu não estou falando uma custa 2.300, você está pagando 2.000 na outra, não está valendo a pena. Estou falando de 30, 40% de diferença no mínimo para mais barato, uma Ender 3, não vale a pena. Você está comprando uma impressora com uma placa, normalmente essas Enders, porque eles fizeram uma lambança aí, colocaram, tem Ender de todo tipo aí. Mas normalmente são placas 8 bits que não tem nem bootloader, ou seja, você não consegue nem flechar um firmware novo lá para dentro. Você vai precisar de um Arduino para flechar um bootloader, você não consegue colocar muita coisa porque não tem muito espaço de memória lá dentro. Então, galera, Ender 3, a não ser que o preço seja muito bom, R$1.000, sabe? 1.000 e pouquinhos reais, assim, uma Ender 3 nova, não recomendo uma impressora desse tipo. É a mesma coisa com algumas outras marcas que tem por aí, a própria Longer, a LK4 normal, já está uma impressora um pouquinho mais antiga, apesar de ser uma marca que eu gosto muito, a Longer, não vou recomendar uma LK4 normal. Eles estão um pouquinho parados no tempo, então já que a gente está falando de Longer, eles estão precisando lançar coisa nova. Eles pararam na LK5, que é a grande deles. Ainda, se eu não me engano, faz tanto tempo que eu fiz o vídeo, mas se eu não me engano ainda a placa 8 bits, tem os stepper drivers, eu acho, silenciosos em 2 eixos, se eu não me engano no X e no Y, enfim. Já que a gente está falando de Longer, a não ser que você queira, consiga um preço bacana numa LK4 Pro ou numa LK5, que é a nova grandona deles, também não é uma impressora que eu recomendaria agora em 2021. A 3D Fila, pessoal, tem algumas impressoras lá dessas mais antigas para vender. E aí a gente entra num ponto um pouquinho difícil na brincadeira. Poxa, Lelo, você não recomenda, mas vamos ver o lado bom dessa brincadeira toda. Quando você tem um problema com uma impressora que você comprou na Banggood ou no AliExpress, muito pouco provável você vai ter a ajuda toda do fabricante, você vai ter que falar inglês, enfim. A partir do momento que você está comprando aqui numa loja brasileira, e o maior exemplo dessa impressora aqui que eu falo, não sei nem se eles têm ainda para vender, é a Bluer, na 3D Fila. Eles tinham a Tutriz Bluer lá. Foi uma impressora que eu falei meio mal, no vídeo aqui que eu fiz de review dela. É uma impressora que eu não estava recomendando tanto, apesar de ser uma impressora muito legal. Mas a partir do momento que você compra uma impressora dessa, numa loja que nem a 3D Fila, por exemplo, numa loja aqui no Brasil, as coisas mudam um pouquinho. Então, se você tiver com um preço bacana numa loja do Brasil, com uma impressora dessa que vão te entregar na hora, e você tem todo o suporte de uma empresa que nem a 3D Fila por trás, deu problema no hot-end que nem o Lelo teve problema. 3D Fila, eu tô com um probleminha aqui, a impressora veio assim, assim, assim. Poxa, são outros 500, você tá com uma loja, você comprou numa loja brasileira. Então, vamos deixar bem claro, porque outra coisa que vai complicar bastante aqui no vídeo, que é essa categoria, você ter a impressora, você vai importar ela da Banggood, vai comprar no AliExpress, vai importar do AliExpress, ou vai comprar no AliExpress no Armazém Brasil, ou você vai comprar numa loja brasileira. Então, tenham isso em mente também, tá? Porque vai fazer diferença. Deixar bem claro. Loja no Brasil, tá? Não tô falando mal de jeito nenhum de você comprar alguma coisa no Mercado Livre, mas, na minha opinião, se você não conhece o vendedor, não conhece uma loja no Mercado Livre, é a mesma coisa que você comprar na Banggood e no AliExpress. Pode ser que o cara não te dê atenção nenhuma se acontecer alguma coisa. Então estamos falando de loja. De preferência, claro, parceiraço do canal 3D Fila. Então tenham isso em mente. Então algumas impressoras que eles têm lá
A partir do momento que você está comprando numa loja brasileira, vale a pena. Então já falamos da Ender, começamos com a Creality, falamos das Longers, já falamos, e falamos da Tutris. Tutris eu testei duas impressoras aqui, pessoal, e eu tive certos problemas com as duas, que foi a Bluer e a Sapphire. A Sapphire vai ser a primeira impressora que a gente está conversando aqui no vídeo, que é uma impressora fechada. Você pode comprar a Tutris Sapphire Plus toda fechada. Baita de uma impressorinha legal. Imprime rápido, funciona bem. Também tive meus probleminhas com ela. Até a parte de acrílico de fechar que não encaixa direito. Você pode comprar uma que esteja impecável, você pode comprar uma que veio com os probleminhas que nem a minha veio. É uma impressora legal? É uma impressora bacana. Se você quer uma impressora fechada, é uma impressora bem legal. Mas saiba que você pode ter algum tipo de probleminha, ainda mais se você comprar ela de fora. Você vai ter que fazer alguns ajustes se vier com algum tipo de problema. Pode ser que não venha com problema nenhum, tá? Teve muita gente que falou, poxa, Lelo, você falou isso no vídeo, mas a minha imprime super bem claro. A maioria delas, 90%, 95% vai vir impecável. Mas pode ser que você pegue uma ou outra que venha com algum probleminha. E se você for iniciante nessa brincadeira, você não vai conseguir explicar o probleminha se ela realmente está com problema ou se o problema é você na hora de fatiar para fazer um videozinho e mandar para as empresas lá fora e falar, putz, você precisa trocar meu hot end. Então pensem com carinho em relação a isso daí. Já que a gente falou de impressora fechada, pessoal, eu testei uma impressorinha aqui no canal muito legal. Ela é semi-fechada, vai. É a Flying Bear Agost 5. A impressorinha imprime muito bem. Uso ela demais, ela tá ali no cantinho. Inclusive, claro, o Rafa, na hora de editar, ele vai colocar vídeo ou foto dessas impressoras todas para vocês aqui, ou um pedaço do vídeo que eu fiz do canal aqui, para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Fica meio que inviável eu colocar tudo aqui, mesmo porque tem algumas impressoras que a gente vai falar no vídeo aqui. A própria Ender 3V2 eu dei pro meu enteado, que ele tá querendo começar a mexer com impressão 3D, então não teria como colocar aqui e falar coisa por coisa dessas impressoras, porque daí a gente estaria fazendo review de todas as impressoras num vídeo só. O Lelo já fala pra caramba, já faz vídeos de 20 minutos, 30 minutos, já fica um vídeo de 2 horas. Então, vocês estão vendo aqui que impressora que é. Flying Bear Agost 5. Essa sim vai ser a segunda recomendação oficial aqui do Lelo para final de 2021, começo de 2022. Ender 3V2 então, e Flying Bear Agost 5. Ender 3V2 aberta, uma área um pouquinho maior, que ela é quadrada, né? Porque a Flying Bear ela é retangular a área, só que a Flying Bear é uma impressora semi-fechada. Dá para colocar uma porta nela, vai ficar muito legal para imprimir filamentos tipo ABS. Eu imprimi ABS nela mesmo sem a portinha, então outra recomendação bem bacana. Vamos voltar um pouquinho para a Creality, porque a gente está falando bastante das impressoras com tamanho padrão. As impressoras que a gente está mais falando aqui são impressoras estilo Ender, que a galera fala, o estilo Prusa, que eles costumam falar. São impressoras que o Y mexe, a mesa mexe e o X mexe assim, tá? São impressoras cartesianas. A primeira que a gente falou que não é uma impressora cartesiana aqui foi a Sapphire. A segunda que a gente está falando aqui é a Agost 5, que se eu não me engano ela não é Core XY, ela é XY Head. Tem um motor para cada eixo, diferente das impressoras Core XY, que um motor, se você mexe só um, ela mexe na diagonal, você precisa mexer os dois para fazer uma linha reta. Todas essas outras impressoras são impressoras cartesianas. Claro, tudo isso começa a fazer diferença, complicar mais ainda o vídeo, porque eu poderia falar, galera, tentem não comprar impressoras do tipo que a Ender, que a mesa mexe. Não faz sentido eu entrar nesse assunto e complicar mais ainda a vida de vocês, tá? Então é por isso que eu tô omitindo certas informações aqui, tá? Então vamos voltar um pouquinho para a Creality. A gente vai falar de outra impressora da Creality que eu recomendo, que sai um pouquinho desse escopo de valor dos 200 e poucos dólares e sai do tamanho padrão, mas é uma impressora que eu tenho que recomendar para vocês em 2021. Creality CR10 Smart, é a nova, ela vem com a Creality Box lá dentro. Então tem Wi-Fi, você consegue mexer, mandar um arquivo direto pelo seu telefone, 32 bits, os stepper drivers silenciosos, baita de uma impressora legal com autobed leveling, muito bacana. Só que é uma impressora bem mais cara, ela deve estar perto dos 500 dólares hoje em dia, se não tiver um pouquinho mais o frete que acaba sendo caro, então
É uma impressora que você vai gastar mais, mas é uma impressora muito, muito legal. Não tem como não estar na lista das impressoras recomendadas aqui pelo Lelo em 2021. Então já estamos com 3, Ender 3V2, Flying Bear Ghost 5 e CR10 Smart da Creality. Beleza? Vamos para outro tipo de impressora. A gente tem as impressoras que a gente testou aqui, as impressoras da FL Sun. A gente testou aqui a Q5, a gente testou a QQS Pro e a gente testou a Super Racer, a SR. São impressoras diferentes, tá? São impressoras redondas, são impressoras do tipo Delta. De novo, eu não vou ficar explicando o que é cada uma, assistam os vídeos se você não sabe do que eu estou falando. E uma delas me chamou muita atenção. De novo, já que eu estou falando de CR10 Smart com impressora cara, vou falar da Super Racer. Galera, que impressora top! Imprime rápido, imprime com qualidade, enfim, baita de uma impressorinha legal. Recomendada para iniciante? Galera, é aquele negócio. Entrar num hobby com uma coisa uau! Começar a correr de carro ou sei lá, começar a comprar carro, ganhar uma grana, começar a andar numa pista, sei lá, com uma Ferrari, uma baita de uma Porsche, uma Lamborghini. Vai depender de você. Eu tenho a graninha, gosto de hobby, tenho a graninha para gastar com hobby, vale a pena você ir para uma Super Racer. Você já está num hobby há um tempo e quer uma baita de uma impressora legal, Super Racer é uma baita de uma impressora legal. É uma impressora tipo Delta, imprime rápido pra caramba, com uma baita de uma qualidade. É uma impressora que ela é um pouquinho menor aqui no X e Y em relação ao espaço, só que é uma impressora bem grande, bem alta. Então saiba que impressoras do tipo Delta são impressoras que você precisa de um espaço bem grande no Z, né, de altura, para guardar em algum lugar e colocar em algum canto. Muito legal, é a quarta recomendação do Lelo aqui, FL Sun Super Racer. A própria QQS Pro, não tenho um A para falar dela, e a Q5 também, vira e mexe, ela está com uns preços super legais, aquela é um pouquinho menorzinha, vale a pena também. Vamos deixar bem claro, pessoal. São impressoras que, apesar de eu recomendar para iniciantes, essas impressoras Delta, eu recomendo para um iniciante que goste, que queira realmente entrar no hobby da impressão 3D, que queira aprender como funciona um firmware, como funcionam as coisas, porque se você precisar mexer alguma coisa ou flechar um firmware e tudo mais, são impressoras que muito provavelmente você vai ter que mexer alguma coisa, a Q5 e a QQS Pro, tá? A Super Racer ela já vem bem tunadinha de fábrica. Essas outras duas, se você é um iniciante, saiba que muito provavelmente você vai querer mexer uma hora no firmware delas. Mas são impressoras muito legais. Oficialmente, eu estou recomendando a Super Racer. As outras duas que eu comentei, claro, não tem como tirar da lista. São impressoras que eu nunca falaria para não comprar, mas não são impressoras que eu falo, caramba, animal, compre agora em 2021, principalmente para os iniciantes. Para quem já está no mundo da impressora 3D, com certeza elas fazem parte dessa lista, tá? Não teria como fazer esse vídeo sem comentar impressoras da Kid. Kid, galera, é de verdade das melhores impressoras que eu já mexi aqui no canal. As impressoras da Kid são muito, 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 muito boas. Não é à toa que a gente tem 12 X1, que são as de 150 por 150, que foi a impressora que a gente escolheu para fazer nosso negócio de impressão 3D. Baita de uma impressorinha legal, Kid X1. Fechada, a gente só imprime em ABS com elas, imprime com uma qualidade bem bacana, não é a qualidade top das tops, mas é uma qualidade bem bacana, impressoras fechadas, impressoras bem confiáveis. Porém, problemas da Kid, ou o problema da Kid, preço. São impressoras mais caras, tá? Normalmente quando a galera quer entrar no hobby, ainda mais com o valor que está o dólar, quer gastar um pouquinho menos. A Kid X1 é uma impressora que imprime 15 por 15 centímetros, diferente de uma Ender que eu falei que dá para chegar a 23 por 23. É muita diferença na área de impressão. Quando você quer entrar no hobby, vou fazer até uma aspas aqui, a galera, não, tem que ser grande e tudo mais. Depois que você está um tempo no hobby, até peço a gentileza de todo mundo que já está um tempo no hobby, colocar aqui na descrição e falar, pô, realmente, são poucas as vezes que eu precisei, ou foram poucas, ou nunca precisei de uma área realmente de 23 por 23 numa impressora. Então, para os iniciantes, isso é uma dica. Você não precisa da maior impressora do mundo para começar no hobby, mesmo porque você pega uma impressora de 300 por 300, que nem a CR10, se for imprimir um negócio daquele tamanho, você precisa de 4 ou 5 dias de impressão, às vezes até mais, dependendo do que você for imprimir. Então, tamanho não é tudo nesse hobby.
É uma impressora que eu recomendo demais, a Kid X1. Para vocês terem uma ideia, placa 8 bits, stepper driver normal, tudo das antigas e tudo mais, mas ela é super confiável. Eu ainda recomendo em 2021 uma Kid X1. Gostaria muito que a Kid resolvesse dar um upgrade geral em todas as impressoras deles e lançassem coisas novas. Tipo com a Kid X1 3, que essa daqui é a X1 2, né? Já com placa 32 bits e tudo mais, gostaria muito disso. Mas não tem como não comentar sobre uma Kid X1 2, que tem alguns vídeos no canal, não teria como não recomendar mesmo sendo placa 8 bits, porque se você quer um negócio confiável, que você vai usar para fazer um trabalho, alguma coisa, é uma impressora que eu tenho que recomendar ainda em 2021. Infelizmente, eles estão meio atrasados com todo o sistema de eletrônica, mas é uma baita de uma impressora. O que mais a gente testou aqui? A gente testou a Kid X Pro. Ela tá ali, inclusive é uma das impressoras, no final do vídeo eu vou falar algumas coisas que a gente está vendendo aqui. É uma das impressoras que eu estou vendendo, a gente fez 2, 3 impressões só aqui no canal. É a impressora da Kid de 2 filamentos, 2 bicos diferentes. Ela tem 2 extruders e 2 bicos diferentes para imprimir coisas com várias cores. Diferente daquelas impressoras também que tem duas cores, só que é para um bico só. Cada uma serve para uma coisa diferente. Uma delas você realmente consegue imprimir 2 cores, só que você não consegue misturar as 2 cores e fazer tipo um degradê, alguma coisa. Na outra, que é um bico só, e os 2 filamentos passam pelo mesmo bico, você consegue fazer a mistura de cores, fazer um degradê, e você consegue também fazer 2 cores diferentes, mas você precisa soltar muito filamento num blocozinho do lado para tirar toda a outra cor para começar outra cor. Então, impressoras multifilamento eu não estou recomendando ainda em 2021. É uma impressora muito legal, se você quer muito uma impressora multifilamento, é uma impressora legal para comprar uma Kid X Pro, mas eu acho que a tecnologia ainda não está naquele lugar tão top de você conseguir imprimir coisas impecáveis com impressoras multifilamento, a não ser que você seja um Zarak da vida, que ele que construiu a impressora dele do zero e ele tem uma impressora multifilamento que imprime de um jeito que é absurdo, mas ele construiu a impressora, ele fez o firmware, ele tunou ela todinha, ele escolheu as peças, enfim, são outros 500, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Mesmo porque os próprios softwares que a gente usa, Cura, Simplify, essas coisas, eles ainda não estão tão tunadinhos para você fazer um serviço tão bacana. O Cura, surpreendentemente, está muito bom, mas o Lelo não considera que ainda está naquele lugar, ainda mais para uma pessoa entrar no hobby. Nunca entre no hobby, não entre no hobby com uma impressora multifilamento, tá? Seja ela a própria Gitec, que tem a 10M, a 20M, que são impressorinhas legais, mas não entre no hobby com uma impressora multifilamento, a não ser que você realmente já esteja há um tempo no hobby, queira mesmo brincar com coisas novas, que daí eu falo para comprar uma impressora multifilamento. De qualquer jeito, tinha que mencionar ela. Kid X Pro, ela está aqui, não entra na lista de recomendações de 2021 por todos esses motivos que eu falei, mas está aqui uma baita de uma impressorinha legal. Kid é uma baita de uma marca. A gente testou também, foi das primeiras impressoras que a gente começou o canal aqui junto com a Longer, que a gente recomeçou o canal, né, quando mudou tudo, foi a Kid X Plus. Galera, essa impressora sim, que baita impressora 3D. Inteira fechada também, a X Pro também é, tá? Inteira fechada também, com uma áreazinha um pouco maior, imprime ABS com uma qualidade surreal. Baita de uma impressora, também placa 8 bits ainda, stepper driver antigo, essas coisas, não sei se... Tudo que eu tô falando da Kid aqui, tá? Faz um tempo que eu não vejo informações da Kid, pode ser que eles tenham mudado esse negócio de stepper drivers, tá? Mas ainda é stepper driver antigo, mas não tem como não recomendar, ela ainda entra numa recomendação de 2021, uma Kid X Plus. Problema dela, pessoal, de novo, preço. É uma impressora que, se eu não me engano, custa $950. Não é à toa. Ela imprime muito bem. Baita de uma impressora parruda, super confiável. Não tinha como não falar de Kid nesse vídeo. Essa sim entra na lista junto com a Kid X1. A Kid X Plus também entra na lista de 2021. Se vocês quiserem um produtinho bem bacana para vocês fazerem coisas, principalmente para vender. Próxima impressora, pessoal. E essa é realmente recomendação de 2021. Essa sim é das impressoras que eu já tinha a expectativa lá em cima. Comecei a usar a impressora, a expectativa continuou lá em cima. Bicu B1, pessoal. Bicu são as placas mais conhecidas e das melhores placas que existem para impressora 3D. Eles têm as SKR.
A placa mais conhecida é a SKR Mini E3, já tem a versão 3 dela, eu fiz vídeo da versão 2. Placas 32 bits com stepper driver silenciosos, uma baita de uma comunidade atrás para fazer firmware para elas, para todo tipo de impressora. Eles têm uma baita de uma placa conhecidíssima, eles resolveram começar a fazer impressora 3D. E eles fizeram a Bicu B1 com essa placa, claro, e todo o sistema deles por trás. Bicu B1 não tem como não entrar em 2021, das maiores recomendações aqui de 2021, Bicu B1 é uma impressora muito parecida com uma Ender 3 V2, mas é da marca Bicu. Lelo, Ender 3 V2 ou Bicu? Eu prefiro, minha preferência é a Bicu B1. Mas a Ender 3 V2 também, baita de uma impressora, eu não tenho como falar assim, putz, essa daqui é melhor do que essa, porque cada uma tem os seus prós e os seus contras quando elas estão brigando uma contra a outra. Então se você está na dúvida, quer comprar uma dessas duas impressoras, recomendo vocês assistirem os vídeos que a gente tem aqui no canal da Bicu e da Ender 3 V2 para você tomar a melhor decisão de todas. Mas é de verdade, pessoal, das melhores impressoras 3D que eu já usei aqui, Bicu B1, sem palavras. Impressora, claro, como eu falei, estilo Ender 3 V2 é uma impressora aberta também, beleza? Mais uma para a lista. Próxima impressora 3D, pessoal. A gente testou muitas impressoras aqui da SETI, marca nacional. É um outro parceiro do canal. A gente testou S3X, S2 e a S4X aqui. Impressoras que eu diria para vocês não comprarem ainda agora, no final de 2021. Claro, eu recomendei demais elas no começo do ano passado e tudo mais, mas estamos mudando para 2022 e acredito eu, quero muito acreditar em tudo isso, que em 2022 vai vir muita novidade bacana da SETI. Por quê? Porque são impressoras ainda com sistemas antigos, com placa 8 bits, a maioria delas já vem com stepper driver silencioso de última geração, mas ainda com placa 8 bits e com um sistema operacional meio que fechado, um sistema operacional deles. E eu tô torcendo muito para no começo de 2022 até o meio de 2022 eles mudarem um pouquinho todo esse sistema deles. Então, se você está no mercado, você não está com tanta pressa, quer comprar uma baita de uma impressora 3D, segura um pouquinho, tá? Porque muito provavelmente em 2022 a gente vai ver muita novidade bacana nas impressoras da SETI. Galera, as impressoras da SETI são impressoras extremamente parrudas, imprimem com uma qualidade muito bacana. Tem seus probleminhas que a gente já comentou aqui no canal, mas são impressoras recomendadíssimas pelo Lelo. Eles lançaram agora, no final agora de 2021, se eu não me engano não tem nem um mês, eles lançaram a Farm deles, que é a impressora deles para concorrer realmente com essas impressoras mais baratas que a gente tem no mercado, mas para concorrer assim e falar, caramba, viemos aqui para destruir. Não vou falar bem dela porque eu ainda não testei a impressora. O Gian lá da SETI falou que tá me mandando uma. Era para ter vindo faz um tempo já, por sinal, a gente acabou se desencontrando, mas deve estar para chegar aqui no canal a Farm para a gente fazer vídeo. Essa sim, aparentemente é uma impressora que já tem bastante coisa das ideias novas e veio para mostrar que realmente a SETI quer entrar em 2022 com bastante mudança, tá, pessoal? Então, SETI, impressoras recomendadíssimas pelo Lelo, umas impressoras assim que você quer montar um negócio de impressora 3D, umas impressoras bem legais. Porém, 2021, agora final de 2021, eu aguardaria um pouco antes de comprar as impressoras da SETI. De novo, porque eu acho que vai ter bastante mudança aí pela frente. Espero eu, de coração, de verdade, que eles mudem bastante coisa. Porque entra naquele assunto todo de, putz, em 2021 ainda comprar impressoras com placa 8 bits e com aquele firmware deles que às vezes dá uns pauzinhos. Um dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso daí, porque realmente às vezes eu tive algumas dores de cabeça, principalmente com a S4X aqui. Eu acho que a gente nem comentou isso no canal, porque eu continuei usando ela e já tinha feito vídeos sobre essa impressora, tá, pessoal? 7. O que mais, pessoal? A gente testou outra impressora que eu não fiz review ainda. Ela tá aqui do meu lado. Eu não vou levantar ela porque tá cheio de coisa nela aqui. Que é a Hornet, pessoal. Essa impressorinha é muito legal. Artillery Hornet. Ela tinha um problemão, né, que eu falei no vídeo de unboxing, que é o tubo PTFE passar por dentro de toda a tubulação de eletrônica e não dá para trocar o tubo PTFE. Já vou adiantar para vocês, antes de eu fazer o review dela,
que eu vi alguns vídeos do pessoal usando cabo de freio de bicicleta para conseguir puxar, imprimiram um adaptadorzinho e conseguiram tirar lá de dentro e trocar esse tubo. Então, o maior problema delas, ao meu ver, era justamente esse. E dá para trocar. Então, é uma impressora que eu ainda estou fazendo testes. Eu não vou colocá-la oficialmente aqui no vídeo em 2021, mas pensem com carinho a respeito dessa impressora, Artillery Hornet. Por enquanto, de novo, posso mudar de ideia porque ainda não testei ela tanto assim, mas por enquanto ela tá com o pezinho dentro da lista. Ela só não tá dentro da lista porque eu não testei tanto assim, ainda não fiz o vídeo de review. Ela é uma impressora bonita, bem acabada, com tudo que a gente quer em 2021. A mesa esquenta, que é um absurdo, até lá dos 100 e não sei quantos graus, rápido pra caramba. Das impressoras que esquenta mais rápido que eu já vi. Esse sistema todo do PTFE lá dentro eu acho legal pra caramba, deixa a impressora mais clean, cable management bacana. É uma impressora que imprime com uma qualidade bacana. É uma impressora que não teria por que não entrar. Ela só não está entrando aqui no vídeo de melhores impressoras de 2021 porque não tem como falar da impressora sem ter testado tanto ela assim, tá, pessoal? Eu acho que a gente conversou de tudo que é impressora que a gente testou nos últimos tempos. Por incrível que pareça aqui, a gente fez muito teste de impressora. A gente fez muitos vídeos. Eu vou aproveitar agora o finalzinho do vídeo. Não sei se a gente vai gravar mais vídeos agora pro final de 2021, mesmo porque tem muito poucas visualizações os vídeos no final do ano, nessa época de festas. Não sei se vale a pena, de repente, os vídeos que eu gravar já lançar só pro comecinho de 2022. Eu não tenho certeza ainda se essa decisão é definitiva, tá? Mas de qualquer jeito eu vou aproveitar aqui o final do vídeo. Se você ficou até agora aqui, queria agradecer todos vocês, cada um de vocês, porque 2021 foi o ano que a gente bateu 20 mil inscritos. 2021 a gente conseguiu bastante membro no canal, bastante gente fazendo curso. Eu queria agradecer cada um de vocês de coração aqui. O Lelo tá, ajoelhando aqui, agradecendo vocês por esse ano incrível no mundo da impressão 3D, principalmente aqui no mundo do BR Makers. O Lelo tá feliz pra caramba com tudo que a gente conseguiu esse ano. Excelentes festas para vocês, um excelente Natal para vocês, curtam muito com a família, uma excelente passagem de ano, curtam muito, tomem uma por mim. Galera, obrigado mesmo pelo ano de 2021. Eu amo vocês, pessoal. Obrigado mesmo de coração por tudo. A gente se vê no próximo vídeo, provavelmente no próximo ano. Um baita de um abraço para vocês com muito carinho do Lelo e muito rock and roll. Valeu!